Correspondências secretas do universo, revelações herméticas. Ao longo dos milênios, a sabedoria antiga foi mantida, guardada e transmitida de geração em geração através de meios velados, destinados apenas àqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir. Hoje, meus amigos e amigas, abriremos essa porta secreta para explorar as correspondências ocultas do universo reveladas pelo Hermetismo, particularmente pelo conhecimento transcendente contido no Kybalion. O Hermetismo é uma filosofia esotérica cujas raízes remontam ao Egito Antigo, sendo atribuídas ao lendário Hermes Trismegisto, uma figura enigmática que passou a ser identificada como um grande sábio, mestre e legislador do conhecimento oculto. A palavra hermetismo deriva de Hermes, que em grego significa intérprete, e Trismegisto, 3 vezes grande, fazendo alusão à manifestação suprema de sabedoria, nosso guia ao longo dessas revelações. No coração do hermetismo está o Kybalion, um texto que apresenta os princípios herméticos, leis fundamentais que governam tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. O Kybalion nos entrega 7 princípios que são chaves para entender e manipular as energias do universo. Hoje vamos explorar cada um desses princípios profundamente, desenhando comparações, aplicando exemplos práticos e desvendando as lições que podem revolucionar nosso entendimento da realidade e nossa maneira de viver. Primeiro princípio, o princípio do mentalismo. O primeiro e mais importante dos princípios é o mentalismo. Ele afirma, fundamentalmente, que o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que a realidade como a conhecemos é uma criação mental emanada de um grande intelecto universal, o todo. Esse princípio encontra correlatos nas tradições místicas de várias culturas. No cristianismo, por exemplo, encontramos uma similaridade em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, ou Logos, remete à ideia de um pensamento criativo primordial. Imagine que o universo é como um sonho. Porém, estamos dentro do sonho de uma consciência infinita. Tudo o que existe é uma manifestação mental dessa consciência. Isso nos ensina que nossos pensamentos têm poder. Na prática, se conseguirmos controlar e direcionar nossos pensamentos, podemos moldar nossa realidade. Um exemplo cotidiano é a lei da atração, popularizada recentemente, que sugere que pensamentos positivos atraem resultados positivos. Segundo princípio, o princípio da correspondência. Aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, e aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima. Esse princípio afirma que existe uma correspondência constante e ininterrupta entre os diferentes planos da existência, o físico, o mental e o espiritual. Esse conceito é essencial para o entendimento de que tudo o que acontece no micro, no individual, reflete o macro, o coletivo e vice-versa. Um exemplo clássico é a relação entre o átomo e o sistema solar. Ambos possuem um núcleo central, o núcleo atômico e o Sol, respectivamente, ao redor do qual orbitam partículas menores, elétrons e planetas. Essa correspondência sugere que padrões similares ocorrem em escalas diferentes e em diferentes contextos. Para a nossa vida, esse princípio pode ser extremamente transformador. Se entendermos que o estado de nossa mente e espírito encontra reflexo na nossa realidade física, então ao trabalharmos na nossa harmonia interior, inevitavelmente mudaremos nossas circunstâncias externas. Pequenos atos de bondade, pensamentos positivos e a busca por harmonia interna acabam ressoando e criando um ambiente externo mais positivo. Terceiro princípio, o princípio da vibração. Outro princípio fundamental é o da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. No universo, nada está verdadeiramente em repouso. Tudo, da menor partícula subatômica às vastas galáxias, está em constante movimento e vibração. Até mesmo nossos pensamentos e emoções são formas de vibração. Uma pequena alteração em nossas vibrações pode ter um efeito cascata significativo. Por exemplo, se emitimos vibrações de medo, atraímos situações e pessoas que ressoam com esse medo, perpetuando um ciclo negativo. Mas se dermos um salto para a fé, a gratidão ou a alegria, nossas vibrações mudam e, por conseguinte, atraímos circunstâncias favoráveis. Uma aplicação prática é a antiga técnica de meditação, que pode nos ajudar a alinhar nossas vibrações com estados superiores de consciência. O som, como na prática dos mantras, também é uma ferramenta poderosa para ajustar nossas vibrações e alcançar estados mentais e espirituais elevados. Quarto princípio, o princípio da polaridade. Todo ponto tem 2 extremos, tudo é duplo, tudo tem 2 polos.
Tudo tem o seu oposto. Os iguais e os antagônicos são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. O princípio da polaridade ensina que qualquer situação, sentimento ou objeto possui dois polos opostos, mas que são essencialmente a mesma coisa, variando apenas em grau. Tomemos o exemplo da temperatura. Quente e frio são polos opostos da mesma escala. Não existe uma linha clara que separa o quente do frio. Eles são extremos de um único espectro. Da mesma forma, quando olhamos para a luz e a escuridão, percebemos que são graus diferentes de visibilidade. Se entendermos que os opostos fazem parte de uma continuidade, podemos aprender a transitar entre eles de forma consciente. Em nossa vida diária, isso se manifesta nas emoções. Alegria e tristeza, por exemplo, são estados emocionais opostos. Quando percebemos que podemos alterar o grau de nossas emoções por meio do autoconhecimento e práticas como a meditação, conseguimos nos mover do polo negativo para o positivo de forma mais consciente e intencional. Quinto princípio, o princípio do ritmo. O ritmo é a compensação. Esse princípio nos ensina que tudo flui, entra e sai, sobe e desce e se movimenta como um pêndulo. Há um ritmo natural no universo que governa os ciclos da vida, das marés e das estações. Ele também se aplica aos nossos estados mentais e emocionais. Nossos altos e baixos são naturais e devem ser compreendidos dentro desse ritmo universal. Um exemplo prático é a vida profissional. Muitas vezes enfrentamos períodos de intensa atividade e demanda seguidos de momentos de calmaria e reflexão. Se resistirmos ao fluxo natural do ritmo, acabamos gerando tensão e estresse desnecessário. Nas nossas relações pessoais, reconhecer esse princípio pode ajudar a aceitar os altos e baixos como parte natural do relacionamento, incentivando a paciência e a compreensão. Ao perceber o ritmo das coisas, podemos planejar nossas ações para aproveitar os períodos de alta energia e nos preparar para os momentos de baixa, em vez de lutar contra eles. Sexto princípio, o princípio de causa e efeito. Todo efeito tem a sua causa. Toda causa tem o seu efeito. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Essa lei profunda nos mostra que nada acontece por acaso e que cada ação tem uma reação. Nossas vidas são um reflexo das causas que estabelecemos no passado, e aquilo que fazemos agora molda nosso futuro. Um exemplo claro é a lei do karma no budismo e no hinduísmo, que diz que nossas ações tramam nosso destino. Se plantarmos boas ações, colheremos bons frutos. Ações negativas produzirão resultados indesejados. Em nossa vida prática, compreender este princípio nos chama a responsabilidade pessoal. Se queremos uma vida de abundância e felicidade, precisamos semear essas qualidades através de nossos pensamentos, palavras e ações. Nosso poder reside em reconhecer as causas que podemos criar no presente e que condicionam os efeitos futuros. Sétimo princípio. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio nos ensina que os elementos de masculino e feminino estão presentes em todas as coisas, mas não estamos falando apenas de sexo ou gênero humano, e sim de aspectos arquetípicos de energia. A energia masculina é ativa, projetiva e impulsiva, enquanto a energia feminina é receptiva, criativa e intuitiva. Ambas são necessárias para o equilíbrio e a criação. Este equilíbrio de polaridades pode ser visto na nossa própria psique, onde o racional e o emocional devem coexistir harmoniosamente para que sejamos seres completos e equilibrados. Um excelente exemplo deste princípio em prática é a dança tango, onde ambos os parceiros alternam entre conduzir e seguir, em uma dinâmica perfeita e complementar, criando juntos uma forma fluida e harmoniosa. Em nossos projetos pessoais é vital tanto a energia ativa e executiva do masculino, quanto a energia criativa e cuidadosa do feminino para um sucesso pleno e enriquecedor. Concluindo, os princípios herméticos apresentados no Kybalion são, sem dúvida, ferramentas poderosas para a transformação pessoal e a harmonização de nossas vidas com o universo. Ao nos alinhar com esses princípios, nos tornamos co-criadores conscientes da nossa realidade, despertando para o potencial ilimitado que reside em cada um de nós. Refletindo, é essencial considerar como cada um desses princípios pode ser aplicado em sua vida diária. Você pode começar a notar suas próprias vibrações e a maneira como seus pensamentos moldam sua realidade ao seu redor.
Aproveitar a ideia de que os altos e baixos na vida seguem um ritmo natural pode trazer paz em momentos de dificuldade. E saber que cada ação tem uma reação pode encorajá-lo a agir com mais consciência e responsabilidade. Gratidão por estar aqui e dedicar seu tempo a essa jornada de autoconhecimento e expansão. Que esses ensinamentos herméticos iluminem sua mente e seu espírito, guiando-o em direção a uma vida mais rica, equilibrada e plena. Se desejam se aprofundar mais, estejam sempre curiosos e abertos às maravilhas que o estudo do Hermetismo e do Kybalion tem a oferecer. A caminhada é contínua e o aprendizado infinito. Até a próxima revelação. E lembrem-se, busquem a sabedoria em todas as coisas.